A paz do Senhor a você. Estamos aí começando mais uma live para a glória de Deus. Vamos convidar, hoje nós temos convidados especiais. Nós temos convidados que são cantores, adoradores do Senhor. Eu sou a missionária Carla Costa, trazendo mais uma live, mais uma palavra para o seu coração neste dia. Que Deus abençoe. Vamos estar chamando aí nossos convidados para estar adorando o nome do Senhor neste dia. A honra e a glória pertence ao Senhor. Aleluia. Vamos estar aí chamando a uma grande cantora, Alice Quadros, que está lá no Rio Grande do Sul. Ela estará adorando o nome do Senhor, juntamente com a sua mãe, a missionária Márcia, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida neste dia, que Deus derrame bênção sobre a tua vida nesse dia tão especial. A paz do Senhor, Alice, adoradora, levita do Senhor, que está lá no Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, missionária Márcia Quadros. São as levitas do Senhor. Deus tem algo preparado para nós nesse dia. E a glória e a honra é do nome do Senhor Jesus Cristo. Esta live está indo para muitos países. Vamos fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor tem dito, ide por todo mundo, vai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele será salvo. E aquele que não crê, ele já foi condenado. Ou seja, se nós pregar a palavra de Deus e alguém não quiser ouvir, ele já está condenado, ele mesmo já se condenou. Então, nós estamos aí levando missões para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para os países que estarão assistindo conosco. Vou enviar aqui alguns convites para que Deus venha derramar a sua bênção sobre todos nós, chamando alguns convidados aí para estar recebendo a palavra do Senhor neste dia. Estão afiadas aí para adorar o nome do Senhor? Vamos começar com louvores. Glória a Deus. Nós chegamos na presença do Senhor. Quando nós chegar na presença de Deus, nós temos que chegar com louvores, com alegria. Ainda que tudo esteja difícil, adore, seja grato. Porque a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e o quê? E a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, Deus, Ele trabalha para nós. Então, nesse dia, paz do Senhor, irmã Jaqueline, nesse dia nós estamos aqui fazendo o ID de Cristo, buscando o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas? O que é as demais coisas que eu preciso? Tudo aquilo que eu precisar, se eu fizer primeiro para Deus, eu vou receber. Porque Deus, Ele não fica devendo nada para nós. Se eu adorar Deus, Ele vai me recompensar por isso. Se eu pregar a palavra do Senhor, Ele vai me recompensar por isso. Mas como que Deus vai te recompensar? Bênçãos, aquilo que eu preciso, aquela vitória que eu preciso, Deus Ele dá. Porque esta é a palavra de Deus. E por isso que se diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o seu efeito. Agora, se eu não for, aí sim, aí a prova aumenta, né? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor com Alice e a missionária Márcia Quadros, do Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Amém? A palavra está com você. A paz do Senhor a todos que vão assistir, que estão assistindo. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. A paz do Senhor, missionária Carla. Amém. É mais que uma irmã em Cristo, ela sabe. É uma companheira de batalha, uma companheira de guerra. Estamos aqui hoje para adorar o nome santo do Senhor, eu e a minha filha. Então, nós vamos começar louvando a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E Deus nos fala na palavra, todo aquele que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor, amém? Vocês souberam o hino, vamos louvando junto com a gente.
Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Só como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aleluia. Mas não adoro pelo que faz, pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Glória a Deus. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Aleluia, Jesus. A Ele a glória. Oh, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Santo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por se fazer Aleluia. presente. Agradeço aos levitas do Senhor Aleluia. pela Aleluia. oportunidade
que se disporam a trazer um louvor ao Senhor. Amém, Jesus. A dele é a honra, a dele é a glória. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. A paz do Senhor, pastor Emílio, que está aí nos assistindo do Paraná, a irmã Karen, que está aí no Paraná também, eu creio. Coloca aí a tua cidade, onde você está nos assistindo, para nós adorar o nome do Senhor. Mais um louvor para a honra e glória do Senhor. Esse foi só o começo. Vamos para um louvor para a glória do Senhor, que eu tenho certeza que as levitas já tinham preparado o segundo louvor aí, e está na dispensação do Senhor. Alice está aí no Rio Grande do Sul, ela tem 10 anos e ela adora o Senhor. Ela tem um sonho de ser pastora. E ela vai ser, porque a Bíblia diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. Glória Quando a Deus. eu tinha idade da Alice, eu pregava para os milharais. Eu morava num sítio e eu pregava para as bonequinhas de milho. Eu não tinha Barbie, mas a Alice tem Barbie. Era outros tempos, era o tempo que não existia Barbie. Então a nossa Barbie era uma boneca de milho. Mas Deus, hoje, honrou todas aquelas promessas, todos aqueles sonhos que eu tive lá na minha infância, que era uma pobreza que a gente vivia, uma miséria, que quem cria é Satanás, porque Deus, ele quer que nós sejamos prósperos. Próspero em todas as áreas, financeira, material, espiritual, alegria de Deus. Nós temos que prosperar, nós temos que aumentar, cada dia mais avançando. Com lutas? Sim, muitas lutas, mas com muitas vitórias. E a vitória, eu te garanto que é maior do que a luta. Amém? Amém, glória a Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Vamos estar adorando mais um louvor para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, tu és fiel. A Bíblia diz... Pode ir. Paz, senhor, irmã Sandra. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Aleluia. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, vê se a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, que te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que leva e traz. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que está te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Oh, aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Glória, aleluia.
consegui. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. Aleluia. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão Aleluia. que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que bênção. Amém, Jesus. Eu creio que Deus já Amém. falou conosco, não precisava nem pregação. Mas Deus Glória a é Deus. misericordioso. Só uma palavra que o Senhor precisa. Nós só precisamos crer, confiar. Porque a Bíblia diz assim, ó, que se aquilo que nós pedir ao Senhor, crendo, receberemos. Aleluia. Então, o problema não é pedir, o problema é crer. Para crer, nós temos Verdade. que ouvir a palavra. É fácil dizer eu creio, mas quando a situação se depara, muitos começam a tremer na base, não é assim? Que Deus abençoe, eu agradeço os levitas e vamos Amém. trazer a palavra do Senhor agora para a glória de Deus. Mais Amém. um dia que Deus me concedeu a oportunidade de poder estar aqui trazendo a palavra de Deus. Aleluia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada Amém, por que Deus aceitar o meu abençoe. convite, que Deus te abençoe e continua aí, porque Deus vai falar contigo mais e mais. Jesus, eu Essa creio. palavra, a Bíblia diz, tem um pastor que ele diz assim, a palavra de Deus, ela é como se fosse uma fonte. Ela nunca seca. Você pode tirar a água daquela fonte, ela não seca. Você pode pregar a palavra de Deus 10 vezes, a mesma coisa, ela vai continuar falando contigo. É uma fonte que não seca. Amém? Que Deus abençoe a Alice. Amém. Logo, Amém. chegando as bonecas aí, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Bom, aí vamos trazer a palavra do Senhor mais uma vez. Eu agradeço aos levitas aí do Rio Grande do Sul que aceitaram o nosso convite. E agradeço a você que está aí assistindo conosco. Vamos novamente à palavra do Senhor que está em 1 Samuel, capítulo 25. Estamos aí 3 dias em sequência, falando sobre o que o Senhor colocou em meu coração para trazer para a igreja do Senhor. Que Deus venha abençoar. Obrigada pela pastora aí, ó, que está no Rio Grande do Sul, irmã Sandra Alves. Eu creio que Deus tem uma palavra para você hoje. E Deus vai falar com você, porque eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela tem algo para nós. Fala comigo e fala com você. Amém? Que Deus te abençoe. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm.
essa foi a palavra que Nabal falou, mandou para Davi, né? Davi mandou aí os seus servos irem lá conversar com Nabal. Davi estava em fuga, fugindo de Saul, da perseguição de Saul, e ele vai para sumindo, ele ia sair do país. Ele estava indo para a terra dos filisteus, porque já não aguentava mais a perseguição de Saul. Saul se sentiu afrontado por Davi, o espírito mau da parte de Deus se apoderava dele e ele queria tirar a vida de Davi. E tem lutas, irmãos, que nós temos que fugir dela. Davi não era covarde, mas ele fugiu de Saul. Ele foi para aquele lugar, e onde estavam ali, era uma região próxima ao deserto, era uma região que não tinha o que eles fazerem ali, além de acampar naquele lugar. Era um lugar quase que de sequidão, mas estava ali Nabal com os seus servos, e Nabal deixava os tosqueadores, ele criava ovelhas, ele tinha 3.000 ovelhas, era um homem próspero, era um homem cheio do dinheiro, digamos, hoje seria um homem rico, casado com uma mulher chamada Abigail. E Davi se colocou ali naquele lugar para acampar ali com as suas coisas, e quando ele via ali os servos, os pastores de Nabal, ele cuidava, ajudava a cuidar o rebanho, não custava nada para ele, estava ali, ele estava em paz, ele não estava em guerra. Então, quando Davi se sentiu num momento de desespero, estava com muitos homens, eram 600 homens que estavam com ele, e eles tinham necessidade de caçar, de buscar algo para comer, de ter algo ali para comer, para alimentar aquele monte de pessoas que estavam com ele, né? Quando ele pede para os seus servos irem lá falar com Nabal, vai lá, conversa com Nabal, e quem sabe esse homem, Deus toca no coração dele, e ele me dá alguma coisa aí, porque se Davi quisesse, ele poderia roubar, ele poderia matar as reses deles lá, saltear, mas não. Com toda aquela perseguição, Davi ainda manteve a integridade dele. E olha que manter a integridade quando você está sendo provado não é fácil. Amém? Você manter a tua linha, porque as provas nos tiram do sério, as situações nos desestabilizam. Davi estava desestabilizado, mas pela promessa de Deus que Deus tem na tua vida, irmã Sandra, na minha vida, na nossa vida, nós temos que manter a nossa integridade. E não é fácil você se manter íntegro quando as afrontas estão sendo diárias. As pessoas te tirando do sério, te afrontando, a situação, aumentando a crise financeira, os problemas conjugais, os problemas do dia a dia familiar, na igreja, em todas as situações. Aumentando a prova de Davi. Parecia que ele tinha fugido de Saul, parecia que, bom, pelo menos agora eu vou ter uma paz, esse homem não está longe da minha vista. Então, ele achou que ele poderia descansar um pouco, mas na verdade o que ele queria era, eu creio, no meu ponto de vista, que Davi já não estava mais interessado naquela promessa que Deus fez, porque ele não via a resposta, ele via era aumentar a prova, e ali aumentou a prova, e ele vai e se obriga a pedir para Nabal. Nabal era um homem vil. Se você for buscar na Bíblia o significado de vil, você não vai achar. Mas se você achar num dicionário, procurar um dicionário e procurar o que significa vil, vil é uma pessoa ruim, mau caráter, uma pessoa que não tem respeito pelo outro, uma pessoa ignorante. Essa era a qualidade dele. Se resumia em uma só palavra. Ele se resumia na palavra vil. Um homem vil, uma mulher vil. Amém, irmã Sandra? É bem assim. E as pessoas, parece que quanto mais responsabilidade com a palavra de Deus você tem, mais você é afrontado. Mais eles testam os teus limites. E você chega num momento que você diz, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Eu não aguento
mais essa perseguição, eu não aguento mais essas pessoas me tirando do sério, me desestabilizando. Eu chego a pensar até que, muitas das vezes, que você vai adoecer com a prova. Porque há provas que te deixam você com febre, você adoece fisicamente, você se sente o teu corpo dolorido, porque é um estresse constante. E ali estava Davi vivendo aquilo. Olha a responsabilidade dele. Sustentar aqueles homens a comida. Manter a estabilidade daquele lugar. Ou seja, eu estou fugindo. Nós estamos aqui jogados à deriva. Ninguém está preocupado conosco. Mas nós temos que manter a nossa integridade. E olha como você vai segurar um barco que estava afundando. Davi não tinha perspectiva para aquele povo, a não ser fugir. O que Davi estava mostrando para aquele povo? Que ele estava fugindo. Estou fugindo de Saul. Por quê? Para mim não tocar no ungido. Ou seja, Davi conhecia o eu dele. Eu conheço o meu eu, você conhece o teu eu. Chega num momento que você até passa na cabeça você sair do sério. Mas Deus não permite. Eu vou mostrar para você como é que é Deus que não permite, não é nós, não. É Deus, porque o homem, ele não tem esse autocontrole. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós já tínhamos perdido o controle há muito tempo. Porque as pessoas já nos tiraram mais do que do limite. Você já está por aqui de carregar problema dos outros. E as pessoas vêm e choram no teu ombro e acham que você não tem problema. Davi estava assim. Davi foi lá, enviou aqueles homens para pedir. Imagina, um homem que poderia dar. Ele tinha a promessa de Deus. Deus falou, você será rei de Israel. Aí você tem que pedir. Tá entendendo aí, irmã Santa? Você tem que pedir, se humilhar. Por favor. Correndo o risco de ouvir um não. Porque Davi não tinha certeza se ele ia dar. Ou seja, até então ele não tinha oferecido nada para eles ali. Eles estavam ali. Você acha que Nabal não sabia que eles precisavam? Claro que Nabal sabia. Mas Nabal sentiu-se prazeroso quando eles chegaram e falaram, meu Senhor, você poderia nos alimentar? Ai, meu Deus. Eu acho que para um homem e uma mulher de Deus não tem humilhação maior do que você depender de alguém. Depender de Deus é uma coisa, mas depender de homem é outra. Quando você depende de Deus, ele provê para você tudo. Mas ainda Deus diz assim, olha, você vai me adorar independente da situação. Independente de você ter. Porque é fácil adorar quando está tudo bem. Eu quero ver você adorar quando a perseguição aumentar. Eu quero ver você louvar a Deus, pregar, profetizar, quando a tua casa está derrubada. Porque Davi estava com a casa dele derrubada. E aí você profetiza na vida de alguém, Deus faz. Aí você volta para dentro da tua casa e nada acontece. Davi estava com uma promessa de ser rei sobre Israel. Davi estava com homens que acreditavam nele. E Davi não tinha nada para oferecer. Ele tinha que pedir. Talvez você esteja nessa situação, tendo que viver de migalhas. Migalhas de amor, migalhas de dinheiro, migalhas de tudo. Mas eu tenho para te dizer que o teu Deus não é um Deus de migalhas. O teu Deus é um Deus de fartura. É um Deus que não quer ver você perecer por causa de Nabal. Quando Nabal trata eles daquele jeito, imagina aqueles homens voltando de cabeça baixa. Talvez seja assim que você esteja andando, de cabeça baixa. Voltar e falar o Davi, olha, a gente tem uma má notícia aí para te dar. Chegando uma notícia na tua casa. Nós temos uma notícia aí que Nabal disse que não vai te dar e foi muito grosso, foi muito ignorante, porque aquele homem, ele era ignorante. O nome dele era esse.
louco, loucura. Não estava nem aí para ninguém, porque se achava. E quantas pessoas se acham? Se acham que pode pisar em servo de Deus. Se acham que pode falar mal da tua vida. Se acham que pode negar para você o que você precisa. Tem pessoas que se acham. Mas eu te digo algo, se acha até Deus dá um basta. Como o louvor disse, basta uma palavra de Deus. Basta. E aí eu digo para você, o teu ministério tem preço de sangue. O teu ministério tem preço de lágrima. O teu ministério tem preço de oração. E aí chega alguém e vê, mas como que teu Deus te deixa nessa situação? Você não é a pastora, você não é a missionária, você não é a levita, você não é aquela que crê em Deus e diz que Deus faz milagre? E eu não vejo na tua vida acontecendo isso aí. Nabal quis dizer, quem é Davi? Quem é a Sandra? Quem é a Márcia? Quem é a Carla? Quem é a Maria? Quem é o José? Quem é o Emílio? Quem ela pensa que é? Tá na pior, vou terminar de matar. É assim que o inimigo te vê. Tá humilhada, vou terminar de pisar. Porque quando você tá no desespero, você apela. Você não crê que Deus vá alcançar, então você, no desespero, você vai lá e pede para Nabal. Se Davi tivesse pedido para Deus, ele não teria que passar por aquilo. Mas ele foi se desesperar e pedir, achando que porque ele tinha, ele ia dar. É o contrário, quem tem não dá. E tem até pessoas que dizem, por isso que é rico. Porque tem e não dá, é avarento. Nabal disse, esse não, filho de Jessé, aquela pregadora, aquela que abriu igreja, aquela rebelde, aquela isso, porque daí eles acham todas as tuas qualidades. O diabo, ele traz todo o teu passado à tona, ainda que você tenha 20 anos de igreja, o diabo vai lembrar do teu passado lá atrás, porque ele precisa te acusar. O nome dele é acusador. Mas você não fez, se você cometer um erro, o diabo vai lembrar você pro resto da vida daquele teu erro. O Deus já te perdoou, Deus já pagou, mas o diabo não, o diabo tá lá lembrando. Você lembra que você fez isso? Você lembra que naquele tempo você era desse jeito? Então você não mudou, porque o diabo ele quer que você acredite nas mentiras dele. Ele é o pai da mentira. Mas Davi se enfureceu tanto, ele se irritou tanto com aquela afronta, foi ofendido moralmente. Talvez você tenha sido ofendida, talvez você esteja passando essa situação. Mas Deus, ele não esquece da sua promessa. Ele não esqueceu de Davi. Deus estava contemplando toda a fuga de Davi. E aqueles homens foram embora. E os servos de Nabal, que ele tinha vários servos, sentiram o perigo no ar. Porque o Nabal, o nome dele era assim. Ele era um deslocado, ele era uma pessoa sem juízo, né? Ele não estava nem aí para a família, não estava nem aí para nada. Ele fazia o que dava na telha. Era um homem sem integridade, era um homem louco, insensato. E a mulher, Abigail, que não tinha nada a ver com aquele homem. Naquele tempo os casamentos eram arranjados. Não sabe como que ela casou com ele. A Bíblia não diz como foi o casamento. Sei que ela casou com ele. E ela estava sem a liberdade dela. Ela estava muito limitada ali com ele. Porque a decisão, o cabeça era ele. Mas o cabeça não tinha cabeça. O cabeça não tinha juízo. O cabeça era um louco. E aí você fica sob o comando de uma pessoa desse jeito. É um perigo constante. Porque o barco pode afundar. Você precisa ter a vigilância dobrada quando você convive com um Nabal da vida. Quando você tem um Nabal dentro da sua própria casa. E aquele servo chega e fala com Abigail. Abigail, olha, os homens de Davi vieram aqui e pediram comida. Aqueles homens não fizeram nada, eles sempre nos ajudaram. Explicou para Abigail o que tinha acontecido. E
Nabal não deu nada para eles, ainda ofendeu eles, e foi ignorante, como ele sempre foi. Uma pessoa que ela é ignorante com alguém, ela é ignorante com todos. A pessoa, quando ela é mal educada, ela é mal educada com todos. Ele pode até maquiar muito bem a gentileza, porque tem pessoas que dão tapa e esconde a mão. Na frente dos outros é uma pessoa gentil, delicada, mas dentro de casa é completamente diferente. E ali estava uma mulher que conhecia o homem dentro da casa dela. Abigail sabia quem ele era, não podia deixar dele, porque ele era marido dela, e tinha uma grande responsabilidade: salvar sua família, sua casa, salvar aqueles que estavam com ela ali. E lá estava ela, desesperada, porque quando chega a má notícia, você se desespera. Ela estava desesperada, querendo salvar a sua pele e a sua família. Quando sabia quais eram as qualidades de Davi, o que ela faz? Carregou os jumentos, encheu de mantimentos, colocou tudo o que Davi precisava ali. A paz do Senhor, missionária Cássia. Colocou todos os mantimentos que Davi precisava, de alimento, aquilo que ele pediu, e carrega e leva. Mas ela correu um risco muito grande, porque Davi já estava irado. Davi já estava com sangue fervendo para destruir Nabal. E quando a pessoa sai do sério, ela perde a visão geral. Davi não ia querer saber se Abigail era boa ou ruim. O que aconteceu? Ela correu um grande risco. Abigail correu risco, mas o que você tem a perder? Quando o perigo já está ali, já existia um perigo. E aí ela vai e chega lá. Quando ela avista Davi, ela já se atira de joelho. Quando você sentir o perigo, você já se joga na presença de Deus. Ela se jogou e disse: meu Senhor, meu Senhor. Olha a humildade dessa mulher. Eu sei o que aconteceu, mas eu não estava lá. Eu vi que tu mandou teus servos, mas eu não estava lá. Mas eu venho aqui te pedir, não faça isso. Não venha fazer justiça, porque não vale a pena. Ela quis dizer: Davi, não suja as tuas mãos. Davi, não precisa fazer isso. Deus vai te justificar. Por que você está agitado? Por que você está nervoso? Me escuta o que eu tenho para falar. E é muito importante, irmãos, nós ter a sabedoria de Abigail. Quando nós nos deparar com uma situação assim, Abigail, ela implorou, Davi, presta atenção numa coisa: o teu Deus, aquele que te livrou de Saul por várias vezes, ele está contigo. Eu quero te dizer que Deus, ele está contigo. Não esquece da promessa que Deus te fez. Não importa as consequências. Deus não falou que seria fácil a jornada para Davi. Quando ele foi ungido para ser rei de Israel, quando Samuel unge ele para ser rei, era só bênção. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou receber, eu vou. Era só doçura. Mas ele não sabia o que viria, qual o preço do ministério. Você sabe o preço do teu ministério? É preço de sangue, é preço de lágrima, é preço de perseguição, é preço de afronta, de necessidade. Esse é o preço do ministério. Mas ele estava desesperado, afrontado, humilhado, com fome, fugindo, sem casa, sem uma catástrofe total na vida de Davi. E chega aquela mulher sábia, porque Deus sempre coloca alguém sábio no teu caminho.
Deus sempre coloca alguém no teu caminho que vai te dar uma palavra e vai te aquietar. E lá Deus coloca uma mulher, Abigail, e diz: meu Senhor, faça isso não. Olha o que a Abigail diz para ele: meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. E eu, tua serva, não vi os moços do teu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor que te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão não te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente, olha que tem presente para você chegando aí. Que trouxe a tua serva ao teu Senhor, seja dado aos teus moços que seguem o meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme. E o meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos esses dias. Olha a observação desta mulher, a paz do Senhor, missionária Thaísa, do Pato Branco, Paraná. Olha a observação dela. Sendo boca de Deus. Tá entendendo? Sendo boca de Deus. Não coloca sangue nas tuas mãos, não faça justiça com as tuas mãos. Não ponha a mão. Deus está falando para você, não põe a mão, porque é Deus que guerreia por ti. Você está entendendo? Abigail parou ele quando ele estava no fio dos nervos, no limite dele. E ela disse, não faça isso. E o Senhor diz para você, não se desespera. Por que você vai estar se desesperando se Deus já falou que é Ele que vai guerrear por ti? Por que Davi estava tão irritado? Por que Davi estava tão nervoso? Porque ele já vinha sofrendo há muito tempo. Aquilo ali só foi a gota d'água. Aquilo ali, ele não quis dar comida e pronto. Deus proverá. Mas Davi já estava por aqui, ele já estava no limite dele. Ele já não aguentava mais, era a perseguição. Ele já estava desesperado com a situação. Ele já não aguentava mais aquele... Sai de um lado, achando que saiu de uma perseguição, vai para outra e entra em outra. Ou seja, ele não estava tendo paz. E você não está tendo paz. Você tem chegado no teu limite. Mas eu te falo para você que Deus trabalha no limite do homem. Como é que eu vou dizer que Deus trabalha no limite do homem? Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel não tinha... Ninguém achou nada de falta em Daniel. Eles criaram um edito para Daniel não orar. Olha a besteira. E por causa disso, edito real, palavra de Deus, foi lançada onde? Na cova dos leões. Para morrer. Qual era a razão? Não parava de orar. Enquanto você não parar de orar, o inimigo está aí, ó, te afrontando. Mas ele entrou na cova dos leões. Porque Deus permite você entrar lá dentro. Sabe para quê? Para você sair de lá cantando o hino da vitória. Deus podia ter livrado Daniel antes de entrar na cova dos leões. Você imagina o medo dele, né? Entrar dentro daquela... Os leões, eles ficavam dias sem comer, que era para quando entrasse alguém na cova deles, eles comiam e devoravam inteiro. Sobrava nada. E Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Deus permitiu que Nabal desse um não redondo para Nabal. E disse para Nabal, não vou mandar comida. Não quero que tu morra de fome. Quem tu pensa que tu é? Não, filho de Jessé? Deixa eu morrer de fome. Tipo assim, foi isso que Nabal fez. Mas Nabal, ele era tão ignorante, porque tem pessoas que são ignorantes. Você lida com pessoas ignorantes.
que ele não pensou na mulher. Ele não pensou nos filhos, ele não pensou na fazenda, ele não pensou nos filhos dos empregados, ele não pensou em nada. Ele só pensou que ele achava que ele era o tal, que ele podia dizer não. E a Abigail correu, porque se ela não corresse, a casa dela ia perecer. Quando ela se humilha e Davi volta atrás, Davi disse, olha, sabe, essa mulher aí é muito humilde, meu Deus, carregou... A Abigail não perguntou para Nabal se podia levar as coisas, não, ela foi. A Abigail também já estava cansada das ignorâncias daquele homem, porque ela sabia, ela estava convivendo com ele. E quantas mulheres estão convivendo com homens assim? Homens que a tratam como se fosse um nada. A Bíblia diz que a Abigail, ela era formosa. Ela era uma mulher que muito homem gostaria de casar com ela. Nabal, ele não sabia o valor daquela mulher. Porque os valores de hoje, da pessoa carnal, ela é diferente da pessoa espiritual. O homem espiritual, ele olha para a mulher diferente. A beleza dela é de Deus. Ela pode ser uma pessoa gordinha, magrinha, não importa, ela tem um brilho. E aquele brilho é que causa uma beleza fora do normal nela. Sem o brilho do Espírito. Eu sempre digo que Jesus é o melhor botox, é o maior cirurgião plástico, porque ele nos deixa com o brilho dele. Sem o brilho do Senhor, a gente não é nada. Não é nada sem Jesus. Tu olha uma pessoa sem Jesus, ela parece feia. É só sair da presença de Deus, a feiura toma conta. E Nabal botou todo mundo em risco, não estava nem aí. Abigail vai lá correndo, leva tudo. Quando ela volta, tá ele bêbado, fazendo festa e banquete, dando risada, feliz da vida. Ela esperou curar o porre, curar a cachaçada. Falou no outro dia com ele, disse, olha, você fez uma besteira aí. Talvez já não seja a primeira, né? Você negou para Davi alimento. Esse homem não fez nada para nós. Não custava nada você ter oferecido uma ovelha. Ele podia ter roubado tudo se ele quisesse. Aí Nabal cai em si da besteira que fez. Aí ele se deu conta. Porque o insensato, a pessoa vil, a pessoa ruim, ela não pensa nas consequências. Ela não pensa que Deus vai cobrar. Ela não pensa que está errada. Ela age por atitude, por ignorância, porque simplesmente é ruim. O caráter é ruim. E aí ele começa a pensar, e a Bíblia não diz da causa da morte dele, mas ele morreu depois de 10 dias. Depois de 10 dias ele morre. Abigail estava livre, mas livre em termos, porque o lugar onde ela estava era horrível o lugar lá. Era quase que na fronteira com Israel. E ela estava com uma responsabilidade enorme. Cuidar de funcionário, de marido, ela não tinha mais, de toda a responsabilidade que ela tinha. Quando Davi soube que Abigail estava viúva, ele mandou os servos lá perguntar se ela queria casar com ele. Abigail não pensou 2 vezes, porque Davi era o tipo de qualidade de homem que qualquer mulher queria. Porque era um homem íntegro, ele estava com toda... A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Ele teve a oportunidade de ferir muitas das vezes Saul e não fez. Ele só fugia da situação e saía pela tangente. Temos que ter muita sabedoria muitas das vezes. Principalmente quem trabalha com ministério, quem lida com ministério. E tem situação que te desestabiliza, tem situação que te tira do sério, tem pessoas que te tiram do sério e você tem que estar sempre fugindo das lutas. Está sempre saindo das lutas e aí entra noutra e entra noutra. Tem que ter muita estratégia de Deus. Abigail não pensou 2 vezes. Eu vou casar. Já sofri minha vida inteira com esse Nabal aí. Comi o pão que o diabo amassou.
Vou casar de novo, sim. Foi o que ela disse. Aceitou. Ele mandou perguntar. Ela podia ter dito não. Não, não quero. Ela podia ter dito não. Mas Davi mandou perguntar. Ele podia ter ido lá, tomado ela à força, ou feito alguma coisa. Não. Homem de Deus não faz isso. Ele mandou perguntar para ela, tu quer casar comigo? Aí ela aceitou. Abigail casa com Davi. Mudou o cativeiro dela. Você tem que crer que pelo fato de um dia você ter encontrado Nabal, não significa que todos os homens são Nabal. Tem pessoas que ficam tão traumatizadas com o relacionamento que chegam a jurar que nunca mais vão casar de novo. Você tem que entender que Nabal foi permissão na vida de Abigail, foi experiência para ela. Sofreu na mão dele muito. Ele foi um privilegiado ter casado com Abigail. Mas para Abigail, ele foi o pior marido que ela pôde ter encontrado. Mas ela estava ali naquele casamento e não podia sair daquilo ali. Só uma providência de Deus. Mas eu tenho para te dizer que Deus é providência. E Deus vai mudar a tua história. Mudou a história de Abigail e de Davi. Davi, para quem estava com fome, já estava pensando em casar. Aquela mulher foi tão sábia. Aquela mulher foi tão inteligente. Aquela mulher usou de tanta estratégia que Davi se apaixonou por ela. Qualquer um ia querer casar com ela. Quem não a merecia era Nabal. Nabal não merecia aquela mulher. Nabal começa a pensar e morre. Porque começou a pensar demais. A minha mãe faleceu assim. A minha mãe teve um AVC. Porque ficou pensando, ficou preocupada, e veio a falecer. Eu tenho para te dizer que Deus vai mudar teu cativeiro. Você tem que parar de viver o trauma e entender que a tua vitória está aí, na frente. O trauma, deixa para trás. Se Abigail ficasse pensando no que era Nabal, que todo homem era igual, ela nunca seria feliz. Se você ficar olhando para trás, você nunca vai ser feliz. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela virou uma estátua de sal. Deus quer que você olhe para frente, é na frente que está a promessa. O fato de você ter encontrado alguém que acabou com os teus sonhos, destruiu o que havia de belo em você, não significa que a tua vida vai ser uma derrota. Você tem que cuidar com as palavras que você fala. Vai ser sempre assim. Eu não tenho sorte. A minha vida é uma desgraça. Não, muda a tua história. Muda o teu falar. Se a Abigail ficasse pensando no sofrimento que ela já tinha vivido com Nabal, ela não ia querer casar nunca. E Davi manda o convite para ela. Ela poderia pensar, mas eu vou casar de novo? Eu não quero mais saber de casamento. Depois dessa aí com o Nabal, eu fico solteira pro resto da minha vida. Cuidado com o que você fala. Porque quem tem o teu futuro na mão é Deus. Às vezes você está rejeitando uma promessa de Deus. Você está deixando de receber algo que Deus tem melhor para você. Porque Deus tem o melhor. Deus tinha o melhor para Abigail. Mas se você fosse olhar o quadro da vida dela, era uma desgraça. Aquele homem não tinha nem sinal de que ia morrer. Não mostrava, estava saudável, bêbado, ignorante, rico. Vai morrer como? Não. Só que existe um grande detalhe. O dono da vida é Deus. Quem dá o limite do homem é Deus. E Deus, a partir do momento que ele tocou no ungido do Senhor, Davi, que tinha a promessa de Deus, não foi por Abigail, foi por Davi. O que Deus fez? Tira de Nabal o que ele tem e dá para Davi.
Ele negou comida. Antes seria mais barato, vamos dizer assim, é mais barato, sai mais barato para alguém te dar do que Deus tomar. Porque Deus, quando toma, ele toma tudo. Ele foi pedir comida, humilde, se humilhou. Por que sairia mais barato para Nabal se ele pegasse, matasse 10 vezes e mandasse levar? Mas ele não, ele quis ser ignorante, ele quis peitar o homem de Deus. Ele quis enfrentar o homem de Deus, ele quis se atrever com o homem de Deus. E é muito perigoso alguém se atrever. Sabe por quê? Porque você é ungida de Deus. Mas eu não vejo nada. Não, Davi também não estava vendo nada. Davi estava vendo que o negócio ia ficar feio. Davi estava vendo a fome, a miséria, que ele não tinha mais do que comer. Não tinha o que viver. Então, se fosse pela visão de Davi, ele ia lá e matava tudo e pegava a força, o que for necessário. Deus não deixou. Não faça justiça, deixa Deus pelejar por ti. É Ele que guerreia por ti. É Ele que está na guerra, não é você. Você fica quieto. Calma o teu coração, aquieta o teu coração, deixa Deus trabalhar. Abigail aceitou o casamento, aceitou a promessa. Que é bênção maior do que ela casar com um homem que ia ser rei de Israel. Mas não tinha sinal da promessa ali. Ela nem sabia o que viria a acontecer depois, mas ela estava livre. Deus vai te deixar livre dessa situação. Rapaz, Senhor, que Deus abençoe. Deus vai te deixar livre dessa situação. Deus não vai permitir que você fique sofrendo com esse Nabal que está te perseguindo, que está te judiando, que está te maltratando. Que está achando que pode tomar tudo que é teu. Está te tratando como um lixo. Nabal se achava demais, né? E aí vai ela e casa com ele. Olha só. O que era tudo de Nabal, inclusive a mulher, Deus entrega para Davi. Seria mais barato para ele ter dado o que ele pediu. Que ele não foi lá para roubar, ele foi para pedir. Se humilhou, humilde. Você entende uma coisa, que com a tua humildade você vai longe. Com a tua humildade você vai longe. O calado ele vence. Fica calada. Aceita o que Deus tem para você. Não faça justiça com as tuas mãos. Não saia daí sem Deus mandar. Aguenta firme. A tua vitória chegou hoje. Hoje é dia de cantar o hino da vitória. Hoje chegou uma promessa nova na tua mão. Toma posse da vitória. Toma posse da vitória em nome de Jesus. Deus está te entregando, fazendo uma nova aliança com você. Chega de sofrimento com Nabal. Deus deu um basta naquela vida de Nabal que achava que podia pisar em todo mundo. Colocou a família em risco, colocou todos em risco. Não tinha amor nem pela mulher, porque ela saiu e voltou, ele não percebeu. Ele não via a beleza nela, ele não via nada nela. Ele via nele. Ele viu que ele era. O meu gado, as minhas reses, o meu, eu. Ela era apenas uma propriedade para ele. Abigail era a propriedade dele. Ele não via ela com amor. Ele não era um homem amoroso para ela, porque se ele era ignorante o tempo todo. Ele era um homem mau caráter. Ela estava convivendo com uma pessoa grosseira, uma pessoa que a destratava mal. A paz do Senhor, irmã Eliane, que Deus abençoe. Ele era um homem grosseiro com ela também. Tanto que quando ela disse, o nome dele é esse. Ou seja, ele é o representante da ignorância, da maldade e da ruindade. Por que ela não foi lá e não conversou com ele antes de ir falar com Davi? Por que ela não foi lá e disse assim, meu esposo, eu acho que você se enganou. Não tinha diálogo com ele. Com Nabal da vida não tem diálogo. Eles são ignorantes, eles não escutam.
Eles são altivos, o Nabal é as características de um homem altivo, ignorante, cheio de orgulho, que basta uma palavra para te dar uma patada. Ele era assim que ele tratava as pessoas, assim que ele tratava a esposa, assim que ele tratava os amigos. Ele era ignorante. E Deus acabou com a ignorância dele, em uma preocupação. Ele ficou doente por 10 dias. Deus deu um basta. Mas ela que profetizou. Se você voltar na palavra, você vai ver que ela que profetizou. Ela disse: o teu Deus fará justiça, ele que guerreia por ti. Porque Deus não viu, Deus não vê maldade em você. Você não está em pecado, você não está feito algo errado para estar pagando, porque muitas das vezes assim, mas eu não sei o que eu fiz, que eu estou pagando para viver com uma pessoa desse jeito, para conviver com uma pessoa assim. Não, você não fez nada. Não foi achada nada de erro em ti. Foi o que ela disse para Davi. Deus não achou nada em ti. Ela estava sendo boca de Deus. Ou seja, Davi, Deus está vendo que você está fugindo. Davi, Deus está vendo que está sendo perseguido. Davi, não se desespera. Olha aqui uma palavra de mansidão quando você está a fim de chutar o balde, derruba tudo. E ele parou e pensou e disse: é mesmo. Deus que guerreia por mim. Pensa nessa palavra. Deus que guerreia por você. Deus vai dar um basta nessa situação. Deus está dando um basta nessa situação. Chega de Nabal pisar e fazer e acontecer e ficar por isso mesmo. Deus está dando um basta. Toma posse da vitória e dá um glória aí. Porque hoje chegou a tua vitória. Deus fará justiça para você. Deus está entrando com providência na tua vida. E grande será o teu testemunho. Grande é o testemunho que você vai contar. Você vai se alegrar. Vai vir um tempo de lágrima, mas vai vir um tempo de grande alegria na tua vida. Que você vai dizer: estou livre. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Multiplique bênçãos e toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Nabal caiu por terra hoje, a vitória chegou. Canta o hino da vitória e glorifica a Deus. Não estou vendo, mas não importa. Deus já falou, está falado. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem que se arrependa. Deus fará a justiça, porque não viu erro em você. Permanece e glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento a cada um que está participando aí na nossa live, aonde vai chegar em vários lugares, em vários países, que o Senhor venha abençoar. Senhor, derruba por terra essa perseguição, o Nabal. Dá vitória para os teus filhos, para as tuas filhas, em nome de Jesus. Eu te agradeço e agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.